Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. O propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? A leitura de hoje está em João, capítulo 4, versículo 1. Que Deus abençoe e fale conosco. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: e quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, olha só, o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. O Senhor Jesus deixou outra vez a Judéia e foi para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, porque era o caminho. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Então ele passou por aquele caminho ali. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Ele estava cansado e sentou perto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana. A mulher samaritana disse para ele, o Senhor Jesus sentado ali, à lateral daquele poço, perto do poço, ele disse para a mulher: dá-me de beber. E aí aquela mulher disse para o Senhor Jesus, e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus achavam que eram melhores do que os samaritanos. Então eles não conversavam com os samaritanos. Então ela perguntou: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então Jesus disse para aquela mulher: se você me conhecesse, que eu sou o dom de Deus, e se você soubesse quem é esse que te pede a água e te pediu, dá-me de beber, você me pediria da água e eu te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela ainda não sabia quem era Jesus. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Então, olha só, Jacó já havia tido o nome mudado para Israel e ela ainda falava pai Jacó, como os patriarcas, né? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então será uma fonte de água. Sabe que fonte de água é essa, irmãos? O Espírito Santo e a palavra de Deus tem que fluir de nós. Nós precisamos pregar a palavra. A igreja foi chamada para cumprir o ID. Tem um ID aí, que o povo esqueceu dele. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir, envie a pregação. Compartilha para que as pessoas se convertam a Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que fonte de água é essa? É a palavra que flui de nós. É o Espírito Santo que habita em nós e flui através de nós, que é a água viva, que é o Senhor Jesus, para a gente levar ele para as pessoas que não têm. Porque tem muita gente com sede, tem muita gente aí em depressão, morrendo, porque não conhece o Senhor Jesus, não foi liberto. Amém? Então, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, a palavra de Deus, abundante, viva e cheio do Espírito Santo. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la.
Então me dá dessa água, eu quero água. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e que o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então ela já tinha tido 5 maridos naquela época. Olha pra você ver que problema. E agora ela tinha um que não era dela. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte, nem nele, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem em Jerusalém. O povo de Israel parou de adorar a Deus. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar. Já foi. Não é mais. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Glória a Deus, aleluia. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Então nós devemos adorar a Deus, meu irmão. O que é adorar a Deus, meu irmão? Você glorificar e exaltar o nome dele com o seu testemunho primeiro, com a sua vida, com seus pensamentos, com a sua mão, com a sua boca, com o seu corpo. Tá ouvindo? E depois com os lábios. Você tem que adorar. Você dobra o seu joelho aí dentro de casa e fala: glória a Deus, aleluia, Senhor Deus, a ti o reino, o poder e a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Teu é o reino. Ó Deus, tua misericórdia me alcançou e eu adoro, Senhor. A ti, Senhor, sejam os louvores, seja a dedicação dos teus servos, da igreja do Senhor Jesus, teu Filho, que nós possamos nos prostrar diante do Senhor e exaltar e glorificar o teu santo nome todos os dias da nossa vida. Amém? E tem muito hino de adoração. Procura hino de adoração. O hino de adoração é você falando com Deus. Tá bom? Vamos lá. Tem hino que conta história, tem hino que conta versículo bíblico e tem de adoração. Então, tem vários tipos de hino. O tipo de adoração é você glorificando a Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Tá ouvindo? É um hino de adoração. Quão grande és tu, maravilhas fazes tu. É hino de adoração. Tem vários. Pesquisa hino de adoração, qual você está falando com Deus e exaltando e glorificando o nome dele. Amém? Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu o sou. Agora ficou claro. Eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então os samaritanos ali foram diferentes dos gadarenos. Já foram lá ter com Jesus. Eu queria conhecer. Quem é? Quem é? E foram lá. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma coisa tenho para comer, que vós não conheceis, a palavra de Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Porque Jesus disse: uma coisa tem que comer que vós não conheceis. E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Da onde que ele pegava e ganhava as forças para fazer. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Chegou a hora de colher, irmão. Chegou a hora da ceifa. Ganhar alma para Jesus. Essa é a ceifa. Chegou a hora. Somos ceifeiros da última hora. Pregadores da palavra. Bora ganhar alma para Jesus. Compartilha o vídeo.
E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Então quem plantou lá atrás? O Senhor Jesus e os apóstolos, e foi dali para cá. E nós, olha o que o Senhor Jesus fala de nós, da nossa geração aqui na terra. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E nós colhemos, irmão. Ganhamos almas para o Senhor Jesus. Amém? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, foram os samaritanos até Jesus e rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O Senhor Jesus ali salvou alguns samaritanos que creram nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados, volte agora para o Senhor Jesus, você que está desviado. E você aí que está ouvindo essa palavra, saia do mundão, da ilusão, da podridão. O Senhor Jesus está voltando, arrependa-te, converta-te, entrega a tua vida ao Senhor, antes que seja tarde. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. Eu vou te ensinar agora como você vai fazer para reconciliar com o Senhor Jesus, só você e Ele. Amém? Para o que você estiver fazendo, para tudo agora. E repete comigo aí. Olha para a tela e repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, Senhor, e entra no meu coração e faz morada em mim. Que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, habite em mim e guarde em mim a tua palavra, a Bíblia, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Essa é a palavra mais importante que saiu da sua boca na sua vida inteira. Amém? Se você chegou no vídeo agora e não tinha feito, faça. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, antes que seja tarde demais. Amém? Que Deus abençoe cada um que ouviu essa palavra, que essa palavra entre no seu coração, que você compartilhe essa palavra, manda para o seu amigo, pai. Entra aí no WhatsApp aí, ó, e compartilha, entra no YouTube aí, manda para o WhatsApp, manda para o Facebook, manda para o Instagram, compartilha. Vamos ganhar uma para o Senhor Jesus antes que seja tarde. Nós somos os ceifeiros da última hora. Amém? Que Deus abençoe a todos. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.